Bom, no último vídeo paramos quando o Califado Omíada ele tomou a região da Península Ibérica e foi transformado no Valiato de Al-Andalus. 11 anos depois, houve a Batalha de Covadonga em 722, onde Dom Pelágio derrotou um reino, né, que se formou no norte da atual Espanha. A Batalha de Covadonga, né, o primeiro rei, né, tendo como capital Cangas de Inís, entre outras. Sendo que além disso teve Právia, San Martín del Rey, Aurélio e Oviedo, né? Sendo as principais línguas o latim. Este primeiro reino durou de 718 a 924, quando foi em 910, né, surgiu no mesmo ano que a Abadia de Cluny, na atual França, surgiu o Reino de Leão, de 910 a 1230, né, sendo o último rei Fruela II. Ainda podemos mencionar nesse período inicial as duas primeiras tentativas dos francos de tentarem tomar a atual Espanha, sendo conhecida como a primeira Batalha de Roncesvalles de 778 e a segunda Batalha de Roncesvalles de 824. Ambas fracassaram, porém os francos conseguiram, né, não só criar uma marca, como influenciar, né, para que os visigodos, né, dos primeiros séculos ainda pudessem mudar do cristianismo ariano para o cristianismo mesmo, né, católico, né. E em 868 iria surgir o condado portucalense, com capital em Porto Carlos e depois Guimarães, né, que duraria até 1143. Né, o que viria a ser futuramente Portugal, né, surgiu no século IX. Então, ainda no século IX, o que viria a ser os espanhóis, né, eles encontraram a tumba, supostamente a tumba, né, pode ter sido um bispo, né, algum papa, mas não se sabe. Supostamente de Santiago, do que viria a ser futuramente a rota lá de peregrinação do Santiago de Compostela. Significa literalmente Campo da Estrela, né? E esse período inicial da Península Ibérica foi marcado por muitas lutas, principalmente contra os sarracenos e entre eles mesmos, né, que disputavam o trono. Podemos destacar a arte românica também, né, como no período inicial, né, como toda a Europa, né, tinha. E foi graças a essa rota do Santiago São Compostela que novas ideias iriam surgir, né. E em 1037, Fernando I mata Bermudo III, né, para ficar com o controle do Reino de Leão, né, isso para você ver algumas disputas que tinham. Em 1086 ocorre a Batalha de Zalaca, onde os almorávidas, nessa época a Espanha estava dividida em taifas, né, e os almorávidas acabam conquistando, né, derrotando o Afonso VI. E eles têm que chamar o El Cid porque ele já tinha sido expulso, né? Lembrando que nessa época a Espanha estava dividida em 3 reinos, né? Leão e Castela, Navarro e Aragão. Então,
esse período aí das taifas, né? Os caras continuarem praticando o cristianismo, eles tinham que pagar meio que imposto para os sarracenos, né? Os árabes, né? Em geral, né? No caso seriam os almorávides, acho que vindo do Marrocos, que ainda o líder lá dos almorávidas falou que se ele quisesse se converter, se ele convertesse ao islamismo, ele acabaria não atacando, né? Mesmo atacando de madrugada, Afonso VI, ele é derrotado, né? Então o Cid é chamado de novo. Eles faziam o pacto e o cara é derrotado, né? Sendo o grande líder da Reconquista, né? O Cid, né? Rodrigo Dias de Vivar. E Portugal, né? Como eu falei, ele surgiu em 868, né? O Condado Portucalense. Só que só se tornou país mesmo em 143, né? Virou o Reino de Portugal, que foi até 910, né? Então, esse período aí ainda haveria muitos combates, né, entre as nações, né, islâmicas e os reinos ibéricos. E continuando, o reino de Leão acabou em 1230, quando Fernando III, filho de Afonso IX, ele acabou casando com Berengária, né, de Castela, e acabou o trono, né. Lembrando que o Afonso VI de Leão, ele tinha se proclamado rei de toda a Espanha, né, imperador da Espanha. Então, o Fernando III, ele se casa e para tomar o trono, né, isso acabou entrando em disputas de sucessão aí o reino acabou no 230. Entre 1248 e 1353, a dinastia dos Nascerídeos, né, lá em Almirante de Granada, eles constroem a Alhambra, né, e no século XI, como eu falei, eram 39 taifas que estava dividida a Espanha. Então, e só vai acabar em 1492 quando os reis católicos eles se unem, né? E no fim da Idade Média podemos mencionar também a expansão do Reino de Aragão, que ele tomou o sul da Itália, também tomou Sardenha e durante pouco tempo Córcega e Atenas. Sabiam dessa? E como falei, o Fernando, os reis católicos, né, vão se unir e tomar o último bastião muçulmano na Península Ibérica, né? Vamos dizer assim, que foi o Emirado de Granada, né? Lembrando que a Alhambra era no Emirado de Granada, e depois de 770 anos tem fim, né? Com o primeiro rei lá, Dom Pelayo, né? Em espanhol, Pelayo, né? Reconquista, e agora finalmente terminava, né? E em 1469 tem um tratado, né? Tratado de Alcaçovas, né? 1479, em que unia as duas coroas. E esse é o vídeo. Depois eu vou fazer a história de Portugal, né? Começando com o Condado de Portucalense. E uma coisa que eu esqueci de mencionar antes que termine o vídeo é que durante o século IX, no deserto do Douro,
uma área despovoada para impedir o avanço dos sarracenos, né, dentro da Península Ibérica. Então esse é o vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscrever. Falou!